Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu quero falar diretamente com você que já pensou em exportar, mas ainda não deu o primeiro passo. Me responde uma coisa, a sua empresa ela depende de um único mercado? Ela depende de poucos clientes? Ou ela está limitada apenas ao Brasil? Se a resposta foi sim para uma dessas três perguntas, talvez 2026 seja o ano para começar a olhar para fora dos limites do território brasileiro. Então fica aqui comigo, pois neste vídeo eu vou comentar de forma breve, prática e estratégica o que a sua empresa precisa para começar a exportar, como escolher o primeiro mercado, quais documentos e exigências são necessários e como fazer isso de forma segura e estruturada, como fazer a sua primeira exportação. Então, vamos lá. O que a sua empresa precisa para começar? A primeira coisa é entender nem toda empresa está pronta para exportar. Você precisa avaliar dentro do seu negócio capacidade produtiva. É muito importante considerar aqui de 15% a 20% de aumento da capacidade produtiva sem novos investimentos, tá, pessoal? Segundo, olha só, a padronização do produto. Hoje, você tem um produto que pode ser padronizado? Estrutura fiscal e organizada. Como que está a estrutura fiscal da sua empresa? E margem suficiente para absorver custos internacionais. Quinto ponto, resiliência. Resiliência porque exportar não é vender para fora do país apenas. É atender outro mercado com padrão internacional. E outro mercado, pessoal, significa outra cultura, outra regra dos jogos, outra adaptação. E tudo isso se repete a cada novo mercado, ou seja, a cada novo país. E como escolher o primeiro mercado? Um erro comum, eu vou contar aqui. Um erro comum é: exportar para os Estados Unidos é o desejo natural da maioria das empresas, mas nem sempre é para este mercado, tá? Que a empresa está no momento certo de expandir o seu negócio. A gente não precisa desistir do desejo, mas a gente precisa entender a regra do jogo. Então, o que deve ser analisado aqui? Onde já existe demanda pelo seu produto, né? Sempre onde já existe demanda, tende a ser mais fácil do que onde não existe. As barreiras tarifárias dos países, as exigências técnicas, como que é a logística, acordos comerciais, né, como o Mercosul, por exemplo. Então, comece por onde você tem mais chances de entrar, mas não onde parece ser mais bonito. Onde esses dados, essas informações nos levam a ver que é mais factível e não bonito. A gente não esquece o desejo, mas a gente vai pelo mais factível nesse primeiro momento, né? Porque nós precisamos também saber qual é o preço médio desse nosso produto lá naquele mercado, porque quando a gente fala de uma exportação, a gente está falando que o preço, ele precisa ser o preço que é consumido lá naquele mercado e não somente o nosso preço de exportação. Então a gente olha a exportação não pelo preço que nós temos de saída da nossa fábrica, mas sim com o preço que o nosso cliente ele pode pagar, tá? Então nós precisamos entender a qual preço, qual é o valor certo naquele destino para que o nosso produto realmente seja um produto consumido. Documentação e exigências. Para exportar, necessariamente a empresa ela precisa ter o registro no radar Siscomex ativo. A gente precisa olhar a classificação fiscal correta, nós precisamos trabalhar os nossos documentos comerciais de exportação, a nossa Proforma Invoice, Commercial Invoice, o Packing List, emissão da Declaração Única de Exportação, ter um conhecimento mínimo sobre os Incoterms,
porque Incoterm é divisão de responsabilidade logística, então nós precisamos entender sobre os Incoterms para saber a qual Incoterm nós estamos apresentando o preço do nosso produto, né? E também a documentação, toda ela é baseada em cima dos nossos Incoterms. O preço de exportação, então dependendo do produto pode haver exigências adicionais. Então, além desses pontos, a gente tem que considerar as exigências como certificações, licenças, registro em algum órgão específico. A exportação, ela exige organização. Exportação é planejamento, é resiliência, é movimento e é espera. E por essa razão, exportação e imediatismo, eles não funcionam juntos. A exportação, ela testa muito todos nós, na nossa comunicação, na nossa espera. A nossa resiliência, ela é testada até o fim, mas isso é exportação e isso é comércio exterior. E como fazer a exportação, então, de forma segura? E aqui vai a parte estratégica. A primeira exportação, ela não é para ganhar muito dinheiro. A gente não pode perder, né? Mas ela é para aprender. Então comece com volume menor, com um mercado testado, com um cliente validado, com um contrato, com um acordo de compra e venda claro entre as partes, o Incoterm bem definido e principalmente faça a simulação financeira completa, incluindo custo logístico, seguro, comissão do representante, do parceiro, variação cambial, a tributação. Exportar pode aumentar muito a margem de lucro da empresa, mas só se a conta estiver bem estruturada. Tenha em mente, pessoal, tenham todos em mente, exportar vale a pena, desde que bem executado. Pensa aqui comigo. Exportar é estratégia de sobrevivência. Por que eu trago que exportar é uma estratégia de sobrevivência? Isso porque as empresas que atuam em mais de um mercado, elas reduzem significativamente risco, aumentam competitividade, ganham escala, fortalecem a marca. Comércio exterior, ele não é luxo, ele é pilar estratégico e sustentável para o negócio de cada um de vocês. E se você quer saber, entender se a sua empresa ela está pronta para exportar ou quer estruturar a sua operação com segurança, me chama para a gente conversar. Vamos olhar, vamos fazer uma análise do seu produto, do mercado, da sua empresa, da sua estrutura e montar o plano estratégico personalizado para a sua empresa, para o seu negócio e para o seu nicho. Se essas informações, se esse vídeo, ele contribuiu para esclarecer as informações para vocês, curtem, comentem, compartilhem com os seus pares, se inscrevam no canal, acionem o sininho, porque eu tenho certeza, pessoal, 2026 é o ano de nós olharmos o comércio exterior ainda mais como um pilar estratégico dos nossos negócios. A todos vocês, bons negócios e um abraço do tamanho do mundo.